Gênesis, capítulo 1, o verso é o de número 26, ou a partir do 26 até o 31. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe serás para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã do sexto dia. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós estamos no final do capítulo 1 de Gênesis, onde nós vamos ter no sexto dia Deus criando o homem à sua imagem e semelhança, dando algumas orientações a este homem. É verdade, mas este é o final do versículo. Por que é que Deus não cria o homem no primeiro dia? Nós vamos dar uma olhada nisso e avaliar que antes de criar o homem, Deus criou uma estrutura para que ele pudesse viver. E se nós entendermos e aproveitarmos, né, essa estrutura, nós vamos com certeza ter um estilo de vida bem satisfatório. É isso que eu queria que você revesse hoje. No capítulo 1, no verso 1, nós vamos ver Deus começando a criar o ambiente para a chegada do homem. O homem chega a partir do versículo 26, certo? Para algumas pessoas, isso é representado como centenas, para alguns até milhares de anos. A expressão dia, aqui em Gênesis, para a maioria das pessoas, e eu sou uma delas, não tem nada a ver com um período de 24 horas. Não. A expressão mais próxima que nós poderíamos colocar isso de uma forma mais precisa seria como usar a expressão dia como época, como era, certo? Como se nós disséssemos nos dias de Noé, ok? Nós estaríamos oferecendo um período, um tempo. Então, cuidado ao avaliar o texto, dia 1º, dia 2º, dia 3º, e criar na sua cabeça, certo? Algo que foi estabelecido a cada 24 horas. Na verdade, me parece que não é assim. Mas é importante nós olharmos que antes da criação, Deus vai se preocupar com o lugar. Porque todos aqueles que querem ter filhos
e são responsáveis, essas pessoas inevitavelmente montam uma estrutura para que essa criança seja atendida. Monta um quarto, vai precisar de fraldas, vai precisar de mamadeira, de chuquinha, vai precisar de uma banheira, certo? Vai precisar de uma série de coisas, de alguns remedinhos, certo? Que são próprios para atender demandas de crianças, certo? Como uma dorzinha de ouvido, uma cólica. Toda essa preparação, ela precede a chegada da criança. E me parece, por sermos semelhantes a Deus, talvez por isso façamos tudo isso. Então eu vou mostrar a você como é que Deus tratou isso para nós. Que tipo de instrução Ele deixou para nós. E se nós seguirmos essas instruções, quais os benefícios teremos? A Bíblia começa dizendo assim: no princípio, cria Deus céus e terra. A primeira informação dada pela Bíblia é uma ordem de criação, é uma ordem de prioridade. E todo aquele que vai viver nesta terra deveria prestar atenção nessa orientação, certo? E entender as prioridades. Céu e terra. Céu e terra. Nunca terra e céu. Todos nós que vivemos aqui precisamos ter um entendimento que, se queremos viver segundo os preceitos e os ensinamentos de Deus, não apenas no Velho Testamento, sempre receberemos as instruções de que o mundo espiritual é mais importante que o físico. Que as coisas dessa terra são transitórias e as espirituais são permanentes. Ouvimos mensagens que diz: buscai primeiro reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ouvimos textos como: não ajunte tesouros materiais nessa terra, onde ferrugem, traça e ladrões podem consumir. Ajuntai tesouro no céu, onde ladrão, traça e ferrugem não pode atingir. Quando olhamos para essa instrução, ela nos mostra entender a importância das coisas materiais e deste mundo. Mas ela deixa claro, claríssimo, que o mundo espiritual e agradar a Deus sempre será mais importante do que agradar aos homens, certo? Por isso, Samuel disse a Saul: Deus tem mais prazer em sacrifício do que em obediência. Por isso que para nós, antes de nos ovacionarmos com os nossos resultados, deveríamos pensar na aceitação. Será que o que eu estou fazendo, certo, é do agrado de Deus? Pode ser do agrado das pessoas. Mas antes de agradar pessoas, eu quero agradar a Deus. Antes de ser ou de querer ser bem visto pelas pessoas, e reputação é algo importantíssimo, eu pretendo ser bem visto por Deus. Deus está em primeiro lugar. Entenda isso. Eu não sei quem você é, onde você vive, mas nunca esqueça: coisas materiais são transitórias, são importantes, sim, mas a Bíblia sempre nos orienta, certo, a valorizarmos mais as coisas espirituais. Posso ouvir um amém? Bom, a segunda coisa está no verso 3. E ele diz, coloca para mim, por favor, Gênesis 1:3. Me ajude. Gênesis capítulo 1, verso 3. Isso. Disse Deus o quê? Disse Deus o quê? Preste atenção. Ele está começando a criar.
Ele vai dar a direção, céu primeiro, terra depois. Você deve lembrar disso, eu falei disso algumas vezes. Mas agora, antes de fazer qualquer coisa, a Bíblia anteriormente diz, certo? Que a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Essa é uma informação preciosíssima. E se a maioria de nós não a negligenciarmos, vamos reduzir a maioria de nossos problemas a quase zero. O que é? Antes de fazer qualquer coisa, coloque luz. Ilumine. Traga conhecimento. O que você quer fazer? Em qual área? É profissional? O que você quer disso? É simplesmente satisfação? Você quer ganhar muito dinheiro? O que você quer do que você deseja realizar? Para que você tenha mais êxito, ilumine. Você quer ter amizade comigo? Coloca luz em mim. Conheça-me antes de me contar seus segredos, antes de me levar para sua casa, certo? O que as pessoas fazem? Elas não obedecem essa orientação. Vou te dar um exemplo, porque ele está na mídia. Aí, uma moça conhece alguém na rede social, recebe um convite para deixar seu estado para ir até outro, para conhecer a pessoa, certo? Pois ela sequer conhecia. E depois ela teve um dissabor muito grande de viver estupros, abusos e uma série de outras coisas. Se conhecesse esse texto, provavelmente não tinha ido. Sim ou não? Porque a Bíblia me ensina, antes de fazer, quer montar um negócio, beleza, você saiu de uma empresa, recebeu uma indenização legal, tá tudo certo, não tem problema, você quer se tornar um empreendedor, tá joia, ser trabalhador, ser bem intencionado, mas o que você sabe ou entende sobre esse assunto? Ou que tipo de conhecimento você tem sobre a pessoa cuja qual você pensa que tem a ideia, mas não tem o dinheiro, e você tem o dinheiro, mas não tem a ideia? Como é que você trata essas coisas dessa vida? Porque até o próprio Deus, que é todo-poderoso, não fez nada no escuro. Antes de fazer qualquer coisa, trouxe luz. Case no escuro e depois veja. Construa amizade no escuro. Depois veja. Confie nas pessoas no escuro. Monte negócios no escuro. O estilo de vida dos vencedores, certo? Daqueles que conseguem até mais velocidade, porque a regra é essa. Quanto menos visibilidade você tem, mais devagar você deve andar. É mais seguro, sim ou não? Quer andar mais rápido? Conheça mais, tenha mais informações. É assim que funciona. E a própria Bíblia, antes de criar o homem, criou um modelo. Que modelo? Faço as coisas onde? Na luz. É assim que funciona. Se você desobedecer este modelo, provavelmente você vai ter muito. Hoje meu iPad está com vida própria. Estou falando sério. Botei e mudou. Botei, mudou. Botei, sangue de Jesus. Tem poder, certo? Mas você consegue entender? Tudo que vai fazer é sempre no escuro, sabe? É sempre muito mal feito. É sempre muito mal organizado. Não se tem muita informação, sabe? É uma vida sempre muito obscura, onde ninguém pode ver. E aí, então, os resultados, eles não costumam ser bons, não. Ilumine mais. Talvez você faça menos. Iluminando mais. Mas você vai ser mais feliz, tendo mais sucesso, ok? Sendo mais conservador. Terceira informação. Verso 9. Vamos lá? 9 e 10. Eu estou mostrando a vocês em série, tá bom?
Estou seguindo a linha. Mostrou que céu é mais importante que terra, se obedece, vai bem. Mostrou que luz deve ser antes de suas atividades, certo? De colocar recursos. E agora disse também Deus: ajunte as águas debaixo do céu num só lugar e apareça a porção. E assim se fez. A porção seca Deus chamou o quê? E o ajuntamento das águas chamou. E viu Deus que isso era... Opa, presta atenção. Já está de dia, sim ou não? Sim ou não? Mas Deus vai construir onde? Se tudo está debaixo d'água. Não tem como construir. Como se constrói algo sólido num ambiente instável? Não tem. Se Deus vai fazer alguma coisa, solidez tem que aparecer. Tem que ter alguma coisa firme. Está lá a Bíblia dizendo: quer construir uma casa, não construa em terreno instável. Aquele que constrói a casa na areia, certo? Vem a chuva, vem os ventos, vem as correntes e derrubam a casa, não é isso? Sim ou não? Aquele que constrói a casa na rocha, vem o quê? Vem o quê? A mesma coisa que veio para outra casa. Vem chuva para ele? Sim ou não? Vem vento para ele? E vem correntes para ele? Mas por que ele não cai? Se ele também tem casa? Porque ele fez num terreno firme. Firmeza, solidez, estabilidade. É o que a Bíblia está dizendo. Se eu ponho clareza, eu consigo discernir o terreno bom do terreno ruim, o terreno estável do instável. Deixa eu te dar uma notícia para você que está chegando agora no Projeto Recomeçar. Esse dia é muito comum na igreja os irmãos às vezes fazerem negócios entre si. Eu não me meto, ok? Se quiser luz, eu tenho lanterna, certo? Se quiser reconhecimento de solo, eu posso te dar ajuda. Mas se não quiser, por favor, me deixe fora do fim como me deixou do começo. Conclusão, fizeram um negócio ruim, deu ruim. Aí veio em mim para que eu pudesse consertar. Aí eu, com muito carinho e respeito, certo? Disse para a pessoa: onde eu estava quando você fez negócio? Aí eu mostrei para ele que eu estava no mesmo lugar que eu estou hoje. Ele veio me perguntar quando foi fazer negócio. Mas quando deu errado, quis. Então deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou aqui há 10 anos. Eu conheço um pouquinho. Se você quiser informação, pode falar comigo. Eu sou o chefe da fofoca. Eu falo, isso não paga ninguém, isso não gosta de trabalhar. Isso aí anda pelada, isso aqui é esquisito, aquilo ali. Eu falo. Se eu sou seu pastor, você acha que eu vou sonegar informação assim? Não, falo e ainda falo para a pessoa depois. Vieram me perguntar referência sua. Esse dia uma menina veio me perguntar se o fulano era bom para namorar. Eu falei: isso é árvore que não dá sombra. Então, fala para mim assim: o céu primeiro, a terra depois. Isso, agora fala para quem está do seu lado: coloque luz e arrume um terreno firme. Eu posso ouvir um amém? É isso aí. Ninguém faz nada no escuro. Tá lá a parábola das 10 virgens. O noivo vinha pegar lã. Eu falei: isso aqui esse dia. O noivo vinha, tinha quantas virgens? Isso. Quantas estavam com a lâmpada acesa? E as outras 5? Tá apagando, sim ou não? E o noivo pegava a mulher de lâmpada apagada? Claro que não! Qual é a mensagem bíblica? Não pegue ninguém no escuro.
Se eu falasse assim, ali tem um quarto escuro aqui dentro, tem 50 mulheres lá, vai lá e pega uma pra tu, para sempre. O que você ia falar comigo? Posso usar a lanterna do meu celular? Se eu tenho uma vela aí não, porque no escuro eu não pego ninguém não. Não pode. Não pode fazer as coisas de qualquer jeito, porque depois vai dar ruim. Fala, vai dar ruim. Verso 16, põe aí, Santo Varão.